palavra de Deus diz em Jeremias 29:12, diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o seu coração. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Eu peço que os irmãos continuem, deixe fluir, deixe que Deus use. Nesta noite eu quero falar sobre o poder da fé, o poder do nome de Jesus, o poder da entrega, o poder da concordância, o poder da oração. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: a oração, ela é poderosa. Diga mais uma vez e mais forte: a oração, ela é poderosa. Tem poder quem ora, tem intimidade quem ora, tem relacionamento quem ora, tem discernimento quem ora, tem governo quem ora, se antecipa quem ora. Mas muitas vezes nós cristãos, olhamos para a intercessão como sendo o ministério de alguém e a oração como sendo algo pontual, quando na verdade todos nós fomos chamados a sermos intercessores à intercessão. O que significa intercessão, para quem não sabe? Alguém que está entre sessões. Então é intercessor e alguém que se move entre o céu e a terra. Quando oramos e buscamos a Deus, nós movemos o céu sobre a terra. Então você ouve a realidade dos céus e você comunica que ouve para a terra. Sem oração não tem como estar ligado ao céu. Sem oração não tem como ter relacionamento com o céu. Sem intimidade não tem como ter relacionamento com o céu. É como você vir à igreja e entender que você conhece um Deus que somente dá, um Deus que somente faz, mas você não conhece os atributos do Deus que você serve, os atributos do Deus que me deu um poder sobre a palavra e disse: profetize. Os atributos de um Deus que diz: eu sou o Deus do impossível. Quando você estiver na sombra do vale da morte, não temas, porque eu sou o Deus que estou contigo. Não um Deus que te dá o carro, não um Deus que te dá a casa, o Deus que te provê as necessidades, mas um Deus que é espiritual. E você enxergando a realidade nos céus, você compartilha o que você viu na terra. E quando você atrai o céu para a terra, algo sobrenatural acontece. Muitas vezes queremos viver em plenitude com Deus, queremos viver o sobrenatural, queremos entender quais são o sobrenatural que Deus tem para nos mostrar. Mas Ele te fala: ei, quanto mais você se humilhar, quanto mais você descer, quanto mais você dobrar os seus joelhos, as janelas do céu se abrirão e eu hei de revelar os meus segredos. E como vamos fazer isso? Responde aí, meu irmão. Oração. A oração é a chave do poder, a oração é a chave de tudo. O crente que se diz cristão e não tem vida de oração, meu irmão, desculpa eu te falar nesta noite, ele precisa se arrepender novamente. Porque a palavra de Deus diz que o arrependimento ele é diário e a conversão ela é genuína. Quando nós entendemos o verdadeiro evangelho, quando nós entendemos que o evangelho que nós servimos não é um evangelho raso, não estamos aqui para comer e tomar leitinho, estamos para viver e se alimentar daquilo que é sólido. Quando Jesus diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, a autoridade e o poder sobre a palavra que está sobre a sua vida de abrir a porta é sua. A porta do relacionamento, a porta da intimidade, a porta de viver aquilo que você ainda não viveu, a porta de trazer o céu sobre a terra, a porta de você não ficar no comodismo e não aceitar viver o raso.
Viver que as águas não estejam somente sobre os tornozelos, mas que elas venham sobre os lombos. A que quando Deus falar com você, você tenha a sensibilidade de entender, assim como Paulo e Silas que iam por um caminho, e a sensibilidade de o poder de ter intimidade e relacionamento, tomaram para aquilo que o Espírito Santo os guiou, e lá vidas foram transformadas pelo poder no nome de Jesus, através da vida deles que foram instrumento. Mas no momento da dor, no momento da frustração, o que eles fizeram? Eles oraram e clamaram e louvaram pelo santo nome de Deus. Se for para Jesus é mais forte, meu irmão. Esse é o princípio da oração. Mas o que eu quero falar hoje aqui sobre algo que é muito poderoso. A gente olha para Jesus e a gente vê que Jesus, em vários momentos da sua história, orou antes e depois de vários moveres que aconteceram no decorrer da história. A Bíblia diz que Jesus orou antes do seu batismo. A Bíblia diz que Jesus orou em desertos. A Bíblia diz que Jesus orou em momentos difíceis. A Bíblia diz que Jesus orou quando tudo ia bem. E a partir do modelo de Jesus é isso que eu quero dizer para vocês, para que possamos mergulhar sobre essa palavra de hoje. E o primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês é o entendimento de que Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que você precisa muito mesmo antes de você falar. É o entendimento de que Deus sabe do que nós precisamos. Deus, Ele sabe do que nós precisamos muito antes do nosso falar. Mas por que precisamos falar, pastor? Porque quando falamos com Deus, o que a gente precisa não é para comunicar algo que Ele não sabe, mas é para expor a nossa dependência ao único que pode suprir a nossa necessidade, porque somos dependentes do Deus vivo. Somos dependentes de Deus. Se estamos aqui neste lugar porque tivemos a convicção e o entendimento que só Ele é o nosso refúgio, só Ele é a água que nos refrigera, só Ele é o caminho da verdade, a vida, que não há outro caminho se não for Jesus. Não há como entrar neste lugar sem expectativa de ter um encontro diário com Jesus. Não há como entrar neste lugar sem ter a expectativa e o entendimento que nós somos dependentes de Cristo. Mas que possamos ter esse raciocínio, mas para que possamos ter esse nível de sabedoria, nós temos que conhecer o Deus que nós servimos. Nós temos que ter intimidade e relacionamento com Ele. Temos que ter vida de oração, meu irmão. Como anda a sua vida de oração com Deus? É só quando tudo vai mal? É quando a gente é mandado embora do trabalho? É quando a parcela do carro está atrasada? É quando o carro quebra e nós não temos dinheiro para arrumar? É quando a enfermidade bate na porta? Ou quando tudo está maravilhoso? O emprego vai bem, o salário vai bem, as finanças vão bem, o casamento vai bem, a família vai bem. Muitas vezes fazemos a festa e esquecemos de convidar o dono dela. Quando Jesus pergunta para aqueles homens enfermos enquanto caminhava na terra o que Ele queria que ele fizesse, Jesus não precisava de uma informação sobre a doença que eles tinham. Todo mundo sabia que aquele cego não enxergava, que o paralítico ele não andava, que o leproso estava longe de casa e que ele tinha lepra e precisava de um toque. Mas quando Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Jesus te pergunta nesta noite, o que queres que eu te faça? Jesus está dando àqueles homens a oportunidade de estarem expostos diante do Deus que pode todas as coisas. E é isso que está acontecendo aqui nesta noite. Eu não sei como você entrou aqui, mas Jesus está perguntando para você: filho, o que queres que eu te faça? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua impossibilidade? É aí que nós vemos os milagres acontecendo, quando abrimos o nosso coração e o entendimento da nossa mente, que muitas vezes a gente precisa de uma metanoia,
A gente precisa de uma mudança de mente. São tantos anos dentro da casa de Deus e ainda não entendemos que servir a Deus é muito simples. Buscai a Deus sobre todas as coisas, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas o que vale buscar a Deus sobre todas as coisas, se não houver obediência sobre a palavra de mandamento do Senhor? Aí Jesus veio e acrescenta aos seus discípulos: e vos acrescento mais um mandamento: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Você tem amado o seu irmão? Você tem orado pela vida do seu irmão? Você sabe quantos sentam ao seu lado e está passando por uma dificuldade? Será que você tem essa sensibilidade pelo poder da oração, de sentir a necessidade do próximo, de sentir a dor do próximo? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua impossibilidade? Em Salmos 37, o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, e em dias de fome desfrutarão de muita fartura. Sabe, irmãos, a oração é o momento da gente conectar o céu e a terra, compartilhar as nossas necessidades, da gente agradecer por tudo que nós venhamos a viver. Por isso que eu falo que ao entrar neste lugar, é um lugar de levantar um altar em adoração a Ele. É um momento de você agradecer aos seus feitos sobre a sua vida. Até aqui Deus tem nos guardado, até aqui Deus tem nos mantido, até aqui Deus tem sido misericordioso para conosco, ao ponto de entregar o seu único filho na cruz do Calvário. E o preço que nós pagamos foi muito pouco. Irmãos, tem sido uma luta para estar aqui todas as quinta-feiras. O inimigo tem se levantado de uma forma que tem tomado o meu tempo, que eu não sei explicar. A vida, elas são feitas de escolha, mas eu tenho um entendimento daquilo que eu escolhi para viver. Mas quando eu me tranco no meu quarto, é só eu e Deus. Porque quando eu venho para este lugar, eu venho para adorar e agradecer. Mas para pedir, mesmo Ele sabendo da minha necessidade, é quando eu me tranco no meu quarto, eu dobro o meu joelho, eu puxo uma cadeira e eu chamo Ele para conversar no tete a tete comigo. Porque Ele conhece o meu coração, Ele sonda o meu coração, Ele conhece os meus pensamentos. Mas se eu não chamo Ele para um relacionamento, eu não posso ter intimidade com Ele. Se eu não andar junto com Ele, como eu vou ter intimidade? É como um noivo que se prepara para a noiva. É um caminho de relacionamento, é um caminho que se vai criando uma intimidade. Como eu posso dizer de alguém que eu não tenho um relacionamento? Como eu posso falar sobre a sua vida se eu não lhe conheço no particular? E é assim com Deus. Conhecemos o onisciente, conhecemos um Deus que é onipotente, conhecemos um Deus que fez levantar do vale de ossos secos e deu vida. Conhecemos o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, o Deus de Davi, o Deus que mandou o seu único filho e entregou na cruz do Calvário, sim. Mas os atributos de Deus, quais são as qualidades que Deus tem? Mas a oração faz muito mais do que suprir o que você pediu, do que você precisa. A oração te torna mais parecido com Jesus. Tem uma frase que diz: cada vez que eu oro, Deus tira algo de mim e coloca algo dele. Tudo que vejo é transitório, mas aquilo que não vejo e creio é para a vida eterna. Você consegue entender isso, meu irmão? Você consegue entender isso? A oração faz um homem sanguíneo se tornar mais paciente, faz um homem que é escasso se tornar mais generoso. A oração faz com que a gente se quebrante, faz com que a gente se derrame, faz com que a gente quebre o orgulho, faz com que a gente entenda a vontade de Deus. Não. Em Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas, mas não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo do Deus Todo-Poderoso, é na vontade dEle, é no tempo dEle, e tudo há de se encaixar sobre a sua necessidade. A oração
faz com que a gente se quebrante. Quantos foram quebrantados nesta noite? Quantos buscam estar quebrantados na presença de Deus nesta noite? Há poder no nome de Jesus, há poder na oração. Um crente sem oração não é crente. Como eu vou vencer as entranhas do inimigo? Como eu vou fechar as brechas se eu não oro? Não é aquela oraçãozinha que você entra aqui, dobra o joelho de 5 minutinhos e Deus, obrigado por mais um dia, mais um culto, amém. Não, meu irmão. Sabe por que temos desafios no nosso tempo de oração? Porque muitas vezes a gente tem as dificuldades de se expor e de lançar as nossas necessidades, de se quebrantar, de se derramar. Eu sou durão, não, vou passar sozinho. De ter alguém para você poder se relacionar, de falar, ei, tá fraco, vem cá, vamos orar junto. Há irmão que senta do seu lado passando por dificuldade e você não sabe, meu irmão. Tem irmão do seu lado que senta do seu lado no culto de domingo, que às vezes está precisando de uma cesta básica e você não sabe. O que adianta a igreja cheia e vazia de Deus? Eu prefiro a igreja vazia, mas com a qualidade e a presença de Deus, com o caráter de Deus, com o poder de Deus. O verdadeiro evangelismo não começa lá fora, começa aqui dentro. Quando a gente começar a se dobrar como igreja, quando a gente começar a entender que Cristo é o cabeça, que Ele é o centro de tudo e de todas as coisas, e que nós somos o corpo, quando a gente entender que há poder na oração, quando a gente começar a entender o verdadeiro evangelho, não é o tocar que vai me levar para o céu, não é o dançar que vai me levar para o céu, não é o pregar que vai me levar para o céu, mas são as obras que Deus coloca na minha e na sua vida. E Apocalipse Jesus diz: tão cedo virei, e comigo trarei o meu galardão, e darei àqueles pelas suas grandes obras. Uma igreja unida é uma igreja de oração. E eu creio que neste lugar tem homens e mulheres de oração. Há poder na intercessão. Fomos chamados para ser intercessores. Fomos chamados para ser intercessores. Fazemos parte de um exército. E um exército, antes dele ir para a guerra, o que ele faz? Ele se prepara. Não tem como vencer, não tem como fechar as brechas, não tem como derrotar o inimigo sem jejum e sem oração. A vida de um crente sem oração e jejum, desculpa te falar, meu irmão, quando o pastor chamar domingo, aceita Jesus novamente, se arrepende, porque você precisa se converter, que ainda você não entendeu. Não importa se você tem 5, 10, 15, 20 anos não, meu irmão. Há poder na oração. Nós temos que ter uma vida diária de oração, relacionamento com o Pai, relacionamento com Deus. Sem intimidade não tem como. Ah, mas eu aceitei Jesus, eu estou salvo. Tudo bem, é o que você está falando, você está salvo, a palavra diz. Mas e o relacionamento com o Pai? Então quer dizer que você chega em casa, você deita do lado da tua esposa, você vira para um lado, ela vira para o outro? Não tem relacionamento? Não tem intimidade com a noiva não tem intimidade com o noivo? Se Jesus fala que nós temos que estar vigilantes, pois não sabemos a hora. Ele que eis que estou à porta e bato, e ainda nós temos que ficar dando leite? Ainda nós temos que ficar batendo mucilão para que vocês ficam inchados? Não, eu vim te falar que você veio neste lugar para sofrer, você veio neste lugar para passar tribulações, mas a certeza que eu tenho te dizer, aqui é sua passagem, meu irmão. Nós iremos morar nos céus com o Senhor. Mas a verdade é que todo milagre sobrenatural só acontece a partir do momento em que você se entrega e se derrama. A Bíblia diz assim, que Deus não rejeita um coração quebrantado. Então eu quero falar com você nesta noite sobre um poder que libera o sobrenatural. Eu quero falar com você nesta noite aqui, sobre um princípio que foi negligenciado, que foi esquecido e que muitas vezes foi terceirizado, talvez até subjugado. Quantas vezes a gente acreditou que o ministério de oração, o ministério das irmãs, sabe as irmãs do coque? As irmãzinhas do coque? Tem uma ali no fundo ali,
ou a necessidade, a importância da oração é algo que a gente terceiriza para a nossa esposa, para o nosso irmão, para os nossos pastores, para a nossa mãe. Quantas vezes a gente se move numa nova estação, sem ter tempo com Deus? Muitas vezes eu peço oração por aquilo que nem eu mesmo oro. Você consegue entender? Eu terceirizo o problema. E a Bíblia diz que os sábios, a Bíblia diz aqui assim, ó, até coloquei aqui, ó, cadê? A Bíblia fala a respeito de homens de Deus que tinham tempo com Deus, e porque tinham tempo com Deus, viveram coisas que homens naturais não viveram. Você consegue compreender? A Bíblia diz que José ouviu dos céus o que ninguém tinha ouvido, por isso ele governou no seu período, no seu tempo. A Bíblia diz também que havia uma seca iminente e os magos, os 3 reis, os magos não conseguiram decifrar o sonho de Faraó, na qual ele tinha dito. A Bíblia diz que os sábios de toda a corte não conseguiram decifrar os sonhos. Mas quando um jovem chamado José de Arimateia ouve os céus, ouve o sonho de Faraó, para ele foi muito fácil discernir o sonho. Por que foi muito fácil de José discernir o sonho? Porque José tinha relacionamento com, José tinha intimidade com. Quem ouve os céus governa na terra. Quem tem relacionamento com Deus governa sobre a tua casa. Quem tem relacionamento e intimidade com Deus governa sobre o seu casamento. Quem tem relacionamento e intimidade com Deus governa sobre as suas finanças. Quem tem relacionamento e intimidade com Deus governa sobre o seu casamento. Quem tem relacionamento e intimidade com Deus governa sobre as tempestades, porque ele entende o processo. Você consegue entender? Então aplaude a Jesus aí. Davi ouviu os céus e governou sobre a. Quando foram ungir um rei para Israel, quando Deus mandou Samuel ir até a casa do pai de Davi para ungir, não queriam que ungisse Davi, porque sobrou somente Davi. Davi, quando foi ungido a rei, Davi já foi assumir o reinado. Davi voltou para onde? Mas Davi voltou para o passo com o entendimento de rei, mas porque ele tinha intimidade e relacionamento com Deus. Então ele ouviu os céus. Davi ouviu os céus e governou sobre a terra. Só dá para você derramar sobre a vida de alguém, irmão, aquilo que você carrega. Não tem como derramar uma porção dobrada se você não carrega essa porção, meu irmão. O que você tem carregado com você? O seu dom? A sua arrogância? A sua soberba? O seu comodismo? O que você tem carregado? A vontade de servir? A vontade de buscar mais um relacionamento com Deus no profundo, no íntimo? O que você tem carregado? A vontade de buscar mais da presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero mais. As águas ainda estão rasas. Eu quero que elas venham sobre os lombos e acima dos lombos. O que você tem carregado é o poder que Deus tem te entregado, e muitas vezes você deixa passar despercebido. Quando Deus diz profetize, e você não profetiza. Quando Deus diz há poder em meu nome, cure. Quando Deus diz para você: em minha palavra te dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Quando Deus diz para você, homem, que você é o sacerdote da tua casa. Quando Deus diz para você, mulher, que a mulher sábia edifica a tua casa e a tola a destrói. O que você tem carregado sobre a tua família? O que você tem carregado sobre as suas finanças? Porque a palavra de Deus diz: se você não é apto a cuidar da tua casa, imagina das coisas de Deus. Se conserte, feche as brechas, quebre todas as fortalezas. Há poder que foi derramado sobre este lugar nesta noite. Profetize sobre as suas finanças. Senhor, eu quero organizar minha vida.
Eu vou limpar o meu nome do SPC. Eu vou pagar quem eu devia, Senhor Jesus. Porque quando eu oro, eu busco e vivo um caráter de Cristo. Porque eu tenho um relacionamento com o Pai. Eu consigo enxergar as coisas espirituais e não só carnais. O que você tem carregado, a consciência dos olhos, da carne, o que tem saído da sua boca, o que você tem propagado, para que foi feito os seus olhos, os seus ouvidos, os seus olhos para ver milagres, os seus ouvidos para ouvir bênçãos, a sua boca para propagar as boas novas. O que você tem carregado diante de Deus? Porque o dom que está com você não é seu, ele foi emprestado para você. Somos pequeninos e pecadores, por isso que a palavra de Deus fala que Deus não ama o pecado, e sim o pecador, perfeito só Jesus. Erramos todos os dias, por isso que a palavra de Deus diz e nos ensina que o arrependimento ele tem que ser diário, e a conversão ela é genuína. Quando você tem o entendimento disso, é você dobrar o seu joelho todos os dias no seu quarto e dizer: Senhor, hoje eu pequei, mesmo tu sabendo, hoje eu errei. Mas ele vai falar assim: filho, vem cá que eu vou te dar um abraço. Abraça-me, até que o Senhor venha. Declaramos: até que o Senhor venha o quê? Até que o Senhor venha eu vou tocar guitarra? Até que o Senhor venha eu vou dançar, eu vou cantar? Ou até que o Senhor venha eu vou servir como se fosse a última vez? Irmão, deixa eu te explicar uma coisa aqui antes de você me interpretar mal. Quando eu falo de servir, não é só aqui dentro não. O verdadeiro culto começa quando você sai daquela porta para fora. Aqui é um lugar de adoração. Aqui é um lugar de levantar um altar em adoração. Aqui é um lugar de agradecer a Deus. Aqui é o lugar de estar em meio ao ajuntamento, em meio à comunidade de Cristo. Só dá para você derramar sobre alguém aquilo que você carrega. Quem tem tempo com Deus governa na terra. Vivem o que os homens naturais não vivem. Agora, quem não ouve os céus, anda em círculos. Quantos anos andou a geração de Moisés? 40? Gasta tempo com coisas que não liberam nosso destino ou que não apontam para o nosso futuro. Quem não ouve os céus demora décadas para viver algo que com Deus poderia viver em anos. Quem não ouve os céus está sempre dependente da palavra profética de alguém que ouviu. Quem não ouve os céus está sempre consultando profetas como se fossem videntes, ou está sempre em busca de uma migalha, de alguém sendo liberada, porque não tem tempo secreto durante a semana. Quem não ouve os céus se torna consumidor e não filho. Quem não ouve os céus se torna cliente e não parte do corpo da igreja. Quem não ouve os céus, irmão, assiste milagres, mas não consegue liberar nenhum. Quem não ouve os céus, até que crê que Deus faz algo, mas não crê que Deus vai fazer na sua própria vida. Quem não ouve os céus, tem medo de fugir do futuro, tem medo do inferno, tem medo de demônios, tem medo da inveja, tem medo dos levantes. Mas quem ouve os céus pode declarar com toda a autoridade: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, Salmos 23, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Dá um glória aí, meu irmão. Quem está comigo, glorifica a Deus aí, meu irmão. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus da salvação. Você consegue se alegrar nisso? Ai, quem não tem tempo com Deus é inconstante nos dias maus. Quem tem tempo com Deus, ele é inabalável, independente de qual seja as circunstâncias. Eu coloquei aqui, a Bíblia diz em Tiago 4:8:
Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. O que ligamos na terra será ligado no céu. Lucas 3:21 diz: quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus estava sendo batizado também. Mas quando Ele foi orar, quando Ele dobrou os seus joelhos, os céus começaram a se abrir. E as bênçãos foram derramadas sobre aqueles que estavam naquele lugar.